Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz de Cristo esteja convosco, amém. Vamos abrir a Bíblia essa noite, sexta-feira, nosso culto de concentração, de fé e milagre. Amém. Lucas capítulo 5, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 5, versículo 9, 10 e 11. É bom estar na presença de Deus. Já sentimos a sua presença nos louvores, através dos irmãos também, que foram calorosamente envolvidos pelo Espírito Santo, mas agora vamos saciar-nos da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 5, versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Diz assim a palavra. Encontraram? Se não encontraram, está aqui no telão. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, e o seguiram. Amém? Coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor Deus, eu quero te ouvir esta noite. Fale poderosamente ao meu coração. Amém? Se assente, por favor. Glória a Deus. É um texto muito conhecido de nós, que somos leitores da Bíblia, sim ou não? É muito conhecido. Mas sempre tem uma especiaria renovadora na palavra de Deus. Sempre tem algo por detrás daquilo que nós já olhamos, já vimos através das nossas leituras, daquilo que nós ouvimos também. Deus, Ele nos revela algo profundo dentro da sua palavra. E esta noite, amado, noite de sexta-feira, eu quero falar algo sobre esse texto, sobre esta passagem, sobre esta mensagem. São coisas que me chamam a atenção, e tem três coisas que me chamam a atenção dentro desse texto: o mar alto, sou um homem pecador, que está no versículo, e também fizeram sinais para os seus companheiros. Querido, amados irmãos, Jesus ordenou que Pedro, conhece Pedro? Pedro lançasse a rede ao mar. Depois de um dia todo que ele tentou e nada pegou, não pescou nenhum peixe sequer. Jesus chega e ordena que Pedro lançasse a rede no alto mar durante o dia. Justamente, amado, ao contrário do que os pescadores faziam naquela época. Os pescadores saíam à noite para a pesca. Eles saíam à noite, passaram a noite toda e não pegaram nenhum peixe sequer. E Cristo chega pela manhã e lança uma ordem para eles. Qual que é a ordem? Lançam a sua rede ao mar. Aí você imagina o que passa na cabeça de um especialista na arte da pesca. Pedro era um homem que ele era profissional na arte da pescaria. Jesus, amado, manda eles lançar a rede. Em vez, amado, de vez eles enfrentaram a noite toda, chegaram pela manhã, Jesus manda eles lançar a rede. Eles, querido,
Quantas chances de o peixe não se identificar pelo dia, mas Cristo mandou. Cristo deu uma ordem para eles. Eles não apanharam nada durante a noite, mas de manhã Jesus chegou. E quando Jesus chega, tudo muda, né? Tudo acontece. Mas tem aquelas pessoas que no seu mega conhecimento, que às vezes desobedece uma ordem divina de Deus, uma ordem de Cristo. E elas pensam: será que vai dar certo? Será que algo vai acontecer? Será que de fato eu colocar a minha vida sobre esta palavra, alguma coisa vai se realizar em minha vida? Tem essas pessoas. Pedro poderia muito bem dizer, sabe o quê? Pedro poderia dizer: Senhor, o Senhor é mestre na área da carpintaria. Essa área eu me identifico. Essa área é minha. Pedro poderia ter falado. Poderia ter questionado. Mas você sabe o segredo? O segredo nosso para alcançar é a obediência à palavra do nosso Deus. O segredo para a conquista, querido, amado, sabe qual que é o segredo? É que quando Cristo nos dá uma ordem, que possamos executar sem medo de errar. Sabe por que muitas pessoas não alcançam? Porque elas acreditam no seu profissionalismo. Não, pastor, eu sou profissional. E aí lança as suas redes, e as suas redes vêm vazias. As suas redes não traz com ele peixes grandes. Sabe por quê? Porque acredita mais em si do que naquele que tem todo o poder para ordenar e algo acontecer em nossa vida. Está entendendo? Cristo está dando uma ordem. E eles não questionaram. A Bíblia diz que sobre a palavra de Cristo iria lançar. Sabe por quê? A palavra de Deus não volta vazia. Você está entendendo? A palavra do nosso Deus não volta vazia. A Bíblia diz, amado, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Que ele não tem nada que possa impedir uma palavra vinda na nossa direção do nosso Criador. Jesus diz: lança a sua rede aqui. Alguns deveriam ser: o senhor está louco. Passamos a noite toda sem dormir, a noite toda com os olhos grudados nas águas, com os olhos grudados na rede. Todos nós passamos aqui a noite toda. E o senhor quer que a gente vá agora de manhã? Não, senhor, a gente já recolheu as nossas redes. Sabe, tem muita gente que faz isso. Quando o milagre está perto dele, Jesus está tão perto dele, ele começa a dar passos para trás. Ele começa a recuar uns passos para trás. Dá 2 para frente e 10 para trás. E aí depois questiona por que Deus não concedeu nada para a vida dele. Sabe, o segredo cristão é perseverança sobre a palavra de quem? De Cristo. Sobre a palavra dele, nós temos, amado, a confiança que tudo vai dar certo em nossa vida, que tudo vai acontecer em nossa vida. Sabe por que muitas pessoas perdem de fato? É porque eu disse aqui. Porque às vezes trabalha a noite toda e não pega nada. Passa dia, semana e não acontece nada. E quando Jesus diz: ei, é hoje. Não, pastor, eu já recolhi as minhas redes. Eu não vou trazer nada nas minhas redes. Estou há tanto tempo na fila de espera. Estou há tanto tempo aguardando a promessa. Estou há tanto tempo buscando. E aí quando Cristo manda você lançar a rede, você não age sobre a palavra dele. E quando você não age sobre a palavra dele, você se torna uma pessoa perdedora daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Simplesmente assim. Quer apanhar coisas grandes? Obedeça a palavra. Tem pessoas que querem conquistar, mas não tem perseverança.
não tem atitude, não tem confiança de se respaldar na Bíblia, de se respaldar no Evangelho. Tem pessoas, amado, que o vento não pode soprar, não é um vento fraco aí que ela já se assusta. Você imagina aqueles pescadores a noite toda, não apanharam nada sequer. Eles poderiam ter falado assim: o senhor não entende pescaria, o senhor entende carpintaria. Por isso, amado, eles fizeram, sabe o quê? Eles não questionaram, eles lançaram a rede sobre a palavra de Cristo. O que é lançar, querido? É confiar que a ordem dada, e nós a executarmos ela, nós seremos bem-sucedidos sobre a face dessa terra. Você está entendendo? Aí tem pessoas que o negócio não dá certo, é porque não lança a rede que Deus está mandando. A vitória não vem, é porque a rede dele volta vazia, e quando Cristo manda lançar de volta, ele diz: não, Senhor, estou cansado de orar, estou cansado de buscar, estou cansado de ir à tua casa. E aí Cristo naquele dia está mandando ela lançar, para que Deus mude o percurso de vida dessa pessoa, para um percurso aprimorado pela glória de Deus. Pedro, eu aprendo com Pedro, querido, por isso ele talvez não entendesse do assunto, Jesus. Contudo, sabe, Jesus não entendia na área da pescaria, mas ele era o entendedor da vontade de Deus. Ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. Para quê, pastor? Para separar o seu grupo, para serem pescadores de homens. Deus tem coisa grande para a sua vida? Tem. Deus tem surpresa para você? Depende do seu lançamento. Eu vou lançar a minha palavra, eu vou lançar a minha vida, eu vou lançar a minha rede sobre a palavra de Cristo. Eu vou lançar o meu problema nas mãos de Cristo. Eu vou lançar tudo, porque com a palavra dele, eu vou trazer a minha rede cheia. A minha rede vai se encher. Eles estavam acostumados a pescar, querido, às vezes peixe tão pequeno, peixe amado, só para vender e se viver daquilo. Mas Jesus amado, quando chega, e quando nós cremos em sua palavra, crê amado, quando eu falo crer, não é essa crença superficial, não é essa crença amado rasa, é um crer profundo no Evangelho, é um crer amado que pode estar caindo chuva de canivete, mas ele acredita que Deus pode mudar o percurso e lhe conceder a vitória plena, porque ele acredita não só de palavra, ele acredita com toda a sua alma e coração e vontade e desejo. Aí acontece. Não, pastor, eu tenho fé, eu creio. Assopra o vento, a casa quase vai ao pique, a casa quase desmorona. Não, amado, a Bíblia diz que Jesus Cristo está procurando os verdadeiros adoradores que buscam o Pai em espírito e em verdade. Verdade absoluta. Porque a verdade absoluta, amado, ele não se engana com os prazeres desta vida. A verdade absoluta não cai, amado, na conduta dos perversos para ser o quê? Para ser uma pessoa que compartilha a sua vida espiritual com o ímpio. Não. Ele é alguém sobrenatural. Ele não se coliga com aquilo que o ímpio diz. Ele se coliga com o que a palavra de Deus diz concernente à vida dele. É por isso que a rede dele sempre vem cheia. Aleluia. Os murmuradores alcançam? Não. Eles nunca chegam a lugar nenhum. Vai ficar a vida toda minguando e patinando, porque não crer na palavra de Deus, não crer na morte, na ressurreição de Cristo.
Está igual a mensagem que nós pregamos passado, sobre o cristão que é prudente e o cristão que é nécio. Ele parece conosco, sim ou não? Ele é igual a nós, mas a diferença dos prudentes é que a sua botija sempre está cheia, que a sua botija sempre está transbordando com a presença do Pai, está sempre confiante, está sempre aceso para as coisas dos céus. Ele não se acomoda, ele não é uma pessoa crítica, ele não é uma pessoa amado blasfemador, ele é uma pessoa espiritual, cidadão do céu, que tem a marca do Espírito Santo e tem o penhor da entrada, que é o Espírito de Deus. Está entendendo? É só esse que vence. Pedro, amado, ele não questionou, ele obedeceu, e por isso ele alcançou o milagre. Quer alcançar milagre? Primeira coisa, obedeça a palavra de Deus. Primeira coisa, obedeça. Veja, analisa o que o pastor está pregando. Vê na tua casa o que o pastor está pregando. Por favor, examine as escrituras. Não fique, amado, sua base de profeta, sua base de profecia. Não. Examine as escrituras, para que de fato você viva a plenitude do seu Criador, do seu Deus, do seu Pai, do seu Senhor, do seu Jesus Cristo. Porque o que mais as pessoas estão se deixando levar é por engano. Pedro não. Pedro acreditou que quem estava ali era o dono da verdade, era o Senhor da verdade, era o Senhor da vida. Ele não questionou, ele obedeceu e alcançou os seus milagres. Sabe, querido, eu vejo que os discípulos ignorou aparentemente a incoerência daquela orientação, e se lançou na ordem do Senhor também. O Senhor amado, quando Ele nos promete de fato, e quando Ele fala alguma coisa, Ele assina embaixo. E se Ele assina embaixo, amado, ninguém pode remover isso da tua vida. Somente quem pode remover isso é você. Se você não acreditar, se você não confiar, se você não depositar sua vida na mensagem, na palavra, na ordem de Deus, só você pode reprimir a promessa de Deus, o milagre de Deus, a vontade de Deus sobre a tua vida. Só você. Nem Satanás pode. Só você. Quando rejeitamos, damos armamento para Satanás. E Satanás absorve aquilo que a gente falamos e usa contra a nossa vida. E as pessoas, não, pastor, o diabo está me espremendo, mas o que você falou para ele usar de ferramenta contra a sua vida? Está entendendo? Às vezes, amado, perdemos vitória, não é por causa de Satanás, não, é por causa de nossas palavras. É por causa, amado, na nossa casa falamos coisas que não devemos, apontamos defeito do irmão que não devemos, apontamos defeito do pastor, da pastora, mas nunca olha sequer a qualidade deles. Aponta o defeito do louvor, aponta o defeito da pregação, querido, mas nunca vai alcançar nada de Deus. Porque de vez está ali acoplado com o Espírito Santo, obedecendo a palavra, estão mais preocupados em definhar quem prega melhor, quem canta melhor, né? Quem cultua melhor, quem fala bonito, quem fala errado. Não, querido, eu tenho que obedecer a palavra e lançar a minha vida sobre a palavra, e acreditar a minha vida sobre a palavra, e confiar no Evangelho, porque o Evangelho é que muda a nossa vida e a nossa conduta. É a nossa, querido, a nossa comunhão com Deus só conquistamos quando temos palavra. Sabe por que as pessoas, amado, deixaram de ouvir a palavra? Porque estão olhando para maior o quê? Para mais a dificuldade, o problema, do que para a solução. É difícil glorificar a Deus?
mas é a verdade. Ela tem que ser dita, ela tem que ser pregada. Querido, em nome de Jesus, querido, o milagre Deus sempre tem para nós. A bênção, a provisão, Deus sempre tem preparado para nós. Está ali, está bem ali, mas depende da nossa vontade e interesse por ela, o interesse por Ele. E quando nada acontece em nossa vida, colocamos a culpa no pastor, colocamos a culpa na igreja, mas nunca nos culpamos por nada. Nunca olhamos para dentro de nós e dizer: isso está acontecendo por falta da minha entrega, por falta da minha confiança, por falta da minha fé, por falta da minha dedicação às escrituras. Não, eu prefiro culpar alguém do que culpar a mim mesmo. Está assim, amado. O problema não está no templo, o problema não está na igreja, o problema não está nas pessoas. Às vezes o problema está em nós, por falta de obedecer a ordem de Deus. Aí quer trazer a rede cheia, quer trazer peixes grandes. Ah, pastor, esse ano a minha vida vai mudar, esse ano a vida vai bombar, mas não fazem nada pelo reino, não fazem nada pela palavra de Deus, não fazem nada pela casa do Pai. E aí quando acontece, não acontece, sabe de quem é a culpa? O pastor ora muito fraco, a igreja ora muito fraco. Querido, a Bíblia diz um versículo interessante, que devemos carregar isso em nossos corações: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É doído, mas é a verdade, irmão. É a verdade de Deus para a nossa vida. Se essa palma é para Jesus, mas tem que ser mais forte. É mais forte para Ele. Não, pastor, não vou bater não, porque eu não senti não, amado. Precisamos voltar ao primeiro amor, à primeira essência da obediência do Evangelho. Ah, pastor, o senhor está já lançando direta? Não, eu estou lançando a direta do Espírito Santo para a sua vida, amado. Eu estou lançando algo do céu para a sua vida, para você se despertar e para que você apanhe grandes peixes da parte de Deus. Grandes peixes. Conserte a tua rede, costure ela. Não, pastor, a partir de hoje eu vou lançar a rede sobre a palavra, e eu sei que eu vou trazer grandes peixes, porque sobre a tua palavra há milagre, há salvação, há libertação, há restauração, há cura, há renovo, há batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Eu não sabia que você ia vir no culto hoje, mas o Espírito Santo sabia. Querido, Deus está falando com a igreja, Deus está falando com a noiva. Se prepara para se encontrar com Ele. Tem uns que quer desistir já agora, tem uns que quer pular do barco agora. O reino dos céus é conquistado por esforço. Tem que ter esforço, tem que ter sacrifício. Cristo morreu na cruz por nós, mas devemos nos sacrificar todo dia. Devemos, amado, nos arrepender todos os dias. Devemos, amado, nos sacrificar, sabe o que? O nosso eu, a nossa vaidade, o nosso orgulho, e pegar a nossa cruz. É pesada a sua cruz? Então siga Jesus. Ah, pastor, não estou aguentando. Siga, porque logo ali à frente Deus está preparando uma rede cheia para você, com grandes peixes, com grandes vitórias. Mas para isso, ouça e obedeça, e assim Deus vai te abençoar. Amém? Vamos ficar de pé? Eu nem entrei ainda, amado, na onde eu queria, mas são 8:30. Eu quero orar com todos aqui essa noite, para não passar o tempo, para que possamos encerrar 9 horas.
Deus, Ele está falando da igreja. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Hoje eu só falei sobre do mar alto. Só sobre o mar alto. Pastor, o mar está muito alto. Mas Jesus mandou lançar a rede. Se Ele mandou, eu sei que a minha rede vai vir cheia. Aleluia. Você precisa de oração? Corre aqui na frente. Vem aqui à frente. O Senhor Jesus vai tocar em você.